Eu sou filha de uma criação muito maior e eu já sou vista. E eu já sou especial aos olhos desse Criador. Seja a crença que você tiver aí, mas é essa força divina. E aí eu me coloco a serviço. E quanto mais eu comecei a me colocar a serviço, eu falei, poxa, peraí, agora eu tô ocupando o meu lugar. Esse é o meu lugar. Mas eu precisei primeiro encontrar esse lugar. Acabou a busca. De ser vista pelas pessoas daqui, de me sentir especial, de falar o que as pessoas querem ouvir, de me adequar onde tem que... Acabou. Tipo, não, eu só sou. Salve, tribos! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Que bom que você chegou até nós. Não sei se você está aí no Spotify escutando em algum lugar ou está no YouTube assistindo a gente. É uma honra a gente se conectar nesse momento. Sintam-se abraçados aqui com a gente, nesse papo em roda. Talvez você esteja na academia, talvez você esteja caminhando, talvez você está fazendo aí uma refeição. Mas uma dica que a gente dá, esse podcast, esse conhecimento é frequencial. Então não acelera, ouve na presença, pega o papelzinho e caneta aí para fazer as anotações, que isso é muito importante. Bora lá, hoje a gente vai explorar um tema que a gente não abordou muito aqui ainda no Tribe Zen. A gente vai falar sobre empresas, negócios que curam, que é muito interessante para a gente, que está desenvolvendo também. Sim. Esse nosso filhote, que é essa entidade Tribe Zen, né? Todos os conteúdos que a gente traz aqui vêm de uma vontade genuína da gente aprender mais, da gente explorar mais esse assunto. Então, para esse papo hoje, a gente está com a Amanda Leal aqui. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda! Obrigada, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Me sentindo literalmente na sala de vocês, em casa. E muito honrada com o convite, aberta aí para contribuir, trazer o que o campo pedir para nós. Estamos aqui a serviço. Maravilhoso. Que bom, Amanda... Eu tenho uma colinha então aqui. vai. Hoje eu Então peguei fala. uma colinha pra gente falar, porque assim, a Amanda é uma pessoa muito especial, que a gente já se encontrou em muitos momentos importantes, com pessoas que são muito, muito especiais na nossa jornada. E é muito legal porque a gente percebe quando a gente tá alinhado na mesma frequência, né? Então, contando aqui um pouquinho pra vocês conhecerem da Amanda, ela é educadora, mentora de negócios e espiritualidade, ela é palestrante, conselheira de cultura da Eduz e também fundadora do Terra Spa. Tem muita bagagem, né? Dá pra conversar bastante. Dá para conversar. Alguns podcasts, alguns encontros. Que legal. Então vamos fazer um brinde pra gente começar já na frequência do amor, do Nosso cacauzito. cacauzinho. Eba! Aqui. Salve! Saúde. Gratidão. Ishi Cacau. Gratidão por essa sagrada medicina, pro pessoal que tá em casa. Às vezes sentir também de fazer seu cacauzinho para entrar na mesma frequência com a gente. A gente recomenda o cacau da Sativa, nossos apoiadores. Se você quiser conhecer mais os produtos da Sativa, o site é sativasuperalimentos.com.br. Galera, aprova, em todo lugar aqui a gente leva Sativa é sucesso. Cerimônia, seja no dia a dia, é Sativa que a gente tá sempre levando. E aí também a gente quer falar da mata, nutrição regenerativa da floresta, que a gente ama muito, assim, e nos nutre em todos os lugares que a gente vai, quando a gente vai fotografar eventos, quando a gente vai sair ou fazer os nossos movimentos, a gente leva, porque a gente precisa de uma nutrição consciente. Além de ter a energia, a frequência da floresta, de apoio a pequenas comunidades que estão atuando, né, junto deles, ainda tem alimentos que têm um valor nutricional absurdo, assim, muito bom. Esse é um tema que eu gosto muito, né? Sobre regeneração. É algo que a gente gostaria de aprender mais e trazer mais no podcast, porque esse conceito da mata fala muito sobre a regeneração do nosso microbioma e do macrobioma. Então, quando a gente está se nutrindo de forma equilibrada, alinhada, a gente também está contribuindo para essa regeneração do nosso planeta, que a gente não tem tempo mais, né? A gente tem que trabalhar para a regeneração mesmo. E esse aqui é um nosso presente para Amanda. Presentinho. São Ó, que surpresa! alguns brindes. Você não Eita! conhece mata ainda? Não, acho que eu já... Murilo, talvez. O Murilo Murilo tá gosta. sempre com Que já vi Murilo falando algo. Uhum. E assim, já conectei, viu? Já conectei, já quero agora
entender Prova. mais, provar e com certeza já aderir também para trazer também essa energia toda da floresta para meus corre do dia a dia, né? Sim, é maravilhoso. Salva a gente. A gente tem uma dieta vegetariana sem glúten, sem lactose. E muitas vezes isso é um desafio quando a gente vai nos lugares, por mais assim, às vezes é consciente ainda, mas aí não tem uma opção. Então a gente tem os alimentos que a gente leva. Inclusive, toda sexta-feira, galera que está nos escutando, nos assistindo, a gente manda um e-mail, uma newsletter com várias coisas legais, histórias que a gente só fala lá, convites, a nossa agenda, tem muita coisa legal. E toda sexta tem uma receita que não tem glúten, não tem lactose, não tem carnes. Então a pessoa vai olhando ali, é fácil, é gostoso, não tá difícil de começar pelo menos reduzir esses outros ingredientes aí. Então é muito legal para quem quiser acessar, tá aí o QR Code na sua tela, o links.tribezen, ou no link da bio do nosso Instagram também. E aí você pode também acessar nossa comunidade no WhatsApp, que é muito legal. Sou, assim, muito grato pelo grupo que se formou ali, né? Uma família. Então, chega com a gente. A gente também tem um movimento super especial para convidar vocês que o Tribe Zen está aí fazendo parte da sua jornada de evolução e quer contribuir mais para esse projeto. A gente vai fazer um retiro esse ano, que é chamado de A Chave Atma. Vai acontecer no dia 13, 14 e 15 de junho. Em Biritiba Mirim, na Chácara Cumbaiá. Nesse retiro, a gente vai trazer todas as ferramentas e as chaves que fizeram a gente dar saltos na nossa vida. A gente vem de uma família e de uma criação que todo mundo é muito simples, todo mundo tá no corre do dia a dia, mas a gente escolheu fazer diferente e a gente foi muito guiado nesse caminho. Então, nesse retiro, nessa imersão, a gente vai compartilhar tudo que a gente vem aplicando na nossa vida, que fez a diferença, e queremos compartilhar com você também. Só chegar, entre em contato e vamos nos aproximar nos eventos, nos retiros, é muito gostoso. Vai ser muito bom. Né? E agora a gente pode partir pro papo, recados dados, né? Recados Conseguimos dados. atingir todas as expectativas. Sim. A galera às vezes reclama, fala assim, pula pro minuto 15, porque mas aí tem pula os surpresas. recados. Mas, gente, o recadinho é importante pra gente estar aqui alinhado, pra gente também fazer esses convites especiais pra vocês. Eu já fiquei com vontade, fiquei interessada em saber mais. Que bom. A gente faz vários movimentos legais. E assim, a Sol falou uma coisa, Amanda, que eu achei bacana da gente comentar, assim, como que naturalmente, com a frequência que a gente tá hoje vibrando, a gente vai magnetizando e se encontrando, né? Inevitável. Várias pessoas que a gente trouxe pra cá também, pra ser entrevistados, foi nessa pegada. De repente, a gente sabe que existe essa pessoa, já ouviu falar, já alguma coisa assim, mas de repente ela começa a orbitar. A gente tá nos mesmos lugares, na mesma frequência. Que legal isso, viu? E gratidão da gente ter se magnetizado, né, pra esse papo acontecer. Eu sinto que vem de um lugar muito bonito, assim, né? E eu acredito muito. Eu vi essa semana, na verdade, algo que me tocou, que hoje nós estamos nos unindo, as pessoas estão se unindo por propósitos. Essa nova era que chegou é isso, é sobre propósitos, que eu vejo que o meu propósito está muito alinhado na mesma frequência do Tribe, de tudo que vocês vêm oferecendo, retiros, através também das imagens, tudo que a Sol e o Lucas também conseguem captar. E a mensagem tem tudo a ver com a mensagem que eu, através do meu servir, também estou buscando contribuir aí com o noesse mundão. Sim. E Amanda, pra gente iniciar esse papo, hoje, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, desse seu papel ali dentro da Eduz e também dentro do Terra, né, que tem toda essa parte de gestão, empreendedorismo. Como que vocês conseguiram chegar nessa importância de ter uma cultura, por exemplo, numa empresa? E como isso se conecta também Cultura com consciente. os negócios que estão curando as pessoas também? Ótimo. Bom, para eu contar um pouco mais do meu papel com a Eduz, eu preciso voltar um pouquinho para minha história. Sim. Tudo bem? Que o que me trouxe até a Eduz, para que eu consiga chegar nesse lugar da essência, né? Então, vamos lá. Eu sempre fui uma menina muito sonhadora, muito curiosa. E eu me recordo, quando pequena ainda, 9, 10, 11 anos,
que eu dizia para minha mãe que eu queria ouvir pessoas, trabalhar com pessoas, ser psicóloga. E aí minha mãe falava, eu venho de uma cidade muito pequena, do interior do estado de São Paulo, de Cerqueira César. Nasci lá, fui criada lá a vida toda. E ela falava, como assim, psicóloga? Nem existia isso na minha cidade. E aí, de onde você tirou isso, Amanda? E eu falava, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto de me conectar. Eu gosto disso, eu gosto de falar. Só que aí, esse meu sonho de ser psicóloga acabou ficando numa gaveta. E eu fui para o mundo da educação. Foi a oportunidade que eu tive na época. Então, me formei educadora aos 17 anos. Fui mãe aos 17 também. Então, a vida comigo, ela foi… Eu falo que foi tudo muito precoce na minha vida. Comecei, na verdade, a trabalhar aos 11 com o meu avô. Meu avô era um grande empreendedor, né, minha inspiração. Aí, me formei aos 17. E ali, eu comecei a minha jornada como educadora. E conheci a Rede Wizard. Quando eu comecei a fazer a minha faculdade de letras, eu me conectei com a Wizard. Por quê? Porque para eu fazer a minha faculdade, eu precisava fazer projetos. Eu ganhei uma bolsa de estudos, na verdade, do governo. E ali eu tinha que dar aulas de inglês para a comunidade, para as periferias. Como eu não sabia, me conectei com a Rede Wizard. Ali começou a minha história com o empreendedorismo. Eu me apaixonei pela metodologia, pela escola. Eu venho de escola, assim como vocês, família muito simples. Então, vida toda estudando em escola pública. E aí, ali eu me apaixonei por todo o modelo de negócio, pela forma como, na verdade, foi estruturado ali o método da Wizard. E ali eu falei, bom, eu vou ter uma escola. Primeiro eu decidi que eu ia dar aulas lá. E aí, em seguida, eu comecei a sonhar. Como eu sempre fui muito sonhadora, eu vou ter ali a minha escola. E eu comecei, então, a entender mais sobre… Consegui dar aulas na Wizard, fui vendedora, professora. E aí, consegui, então, ter ali a minha primeira escola, né? Junto com o meu ex-marido, pai do Pedro. Nós fomos sócios durante muitos anos. Foram ali mais de 10 anos a nossa história dentro da Rede Wizard. E durante a minha jornada como gestora, eu era muito jovem, eu tinha 24 anos nessa época. Eu seguia muito o que a franqueadora trazia, com relação à forma como tratar ali os colaboradores, os clientes, né? Só que tinha algo dentro de mim que eu falava assim, gente, mas não é isso, não é bem isso, eu não sinto que é isso, não tem que vender todo dia, não tem que demitir se não tá performando. Aquilo, eu lembro que me gerava aquele desconforto, né? Mas muito jovem, então eu seguia. Só que me sentia muito perdida, me sentia muitas vezes triste. Até que eu conheci uma pessoa, ela se chama Sônia. Ela é até hoje a minha mentora de vida e espiritual. Ela tem lá hoje, acho que seus 78 anos, um anjo na minha vida. Ela se matriculou como aluna e ela falou, olha, eu sinto que eu posso te ajudar. Você já ouviu falar de autoconhecimento? De um processo de autoconhecimento? Na época eu achava que autoconhecimento era para ajudar nas vendas. Uhum. E eu falei, olha, eu acho que eu já ouvi falar. Ela falou, olha, eu quero te presentear, eu posso te dar algumas sessões para você conhecer. E quero muito que você entenda por que você tá aqui na Wizard. Eu falei, tudo bem. E ali eu comecei um processo com ela. E ali começou o meu despertar. Isso foi em 2010, há 15 anos atrás, né? 15 anos atrás, olha que legal. 15 anos atrás, eu comecei a entender o porquê que eu estava ali. A minha história, honrar a minha história. Me conectei pela primeira vez com a meditação. Porque toda vez, antes de começar o meu momento ali com ela me colocava nesse lugar de visualização terapêutica. E ali eu comecei a entender, virou uma chave dentro de mim. Depois de, 2 anos com ela, foi acontecendo. Ela, chegou um momento que ela trouxe que precisava trazer equipe junto. E aí a equipe também começou a passar pelos processos de autoconhecimento junto comigo. E aquilo começou a se formar, assim, algo muito lindo, assim, muito lindo. A gente passou a sonhar juntos, a se conhecer mais. E ali virou uma chave em mim.
Falei, gente, peraí então. Eu tô aqui, eu tenho esse negócio para realmente gerar um impacto nessa comunidade, para ajudar todos que chegarem até aqui, inclusive os colaboradores, principalmente, mas começando primeiro por mim, a transformar. Então, a transformar a minha vida. Esse negócio, ele tá aqui para transformar a minha vida, para transformar a vida dos meus colaboradores e dos meus clientes. E ali a gente começou a falar muito sobre sonhos. Sonhos, sonhos, sonhos. Quais são os meus sonhos, os sonhos dos colaboradores? Através de alguns exercícios que a Sônia foi propondo para nós. E todos os anos eu ia nas convenções nacionais da Wizard, eu ficava lá vendo no palco 1.500 franquias, imagina. Então a gente ia um ano para Cancún, outro ano era Florianópolis, e as grandes tinham reconhecimento no palco das maiores Wizards, né? E teve um ano, acho que foi 2014, que eu senti muito forte. Eu falei, eu quero que o nosso trabalho também seja reconhecido nesse palco. Imagina, Cerqueira César. Uma cidade de 18 mil habitantes. Eu quero que todo mundo conheça esse trabalho que a gente está fazendo com a comunidade. Nisso, as escolas estavam crescendo. Eu falo escolas porque daí nós abrimos mais 2 escolas. Em Água de Santa Bárbara e em Manduri. E aí, eu trouxe para a equipe. Eu falei, olha, eu tenho um sonho. Eu quero que a Wizard do Brasil conheça o nosso trabalho. Quem é que topa sonhar comigo? E aí, depois eles confessaram pra mim, depois de um tempo, que eles acharam que eu tava meio doida, né? Tipo, como? Mas eles confiaram em mim e decidiram sonhar juntos. E aí, então, eu implantei um ritual, naquela época, que toda sexta-feira não se tinha aula, não se vendia, não se fazia nada. Na verdade, a gente fazia muito. A gente afiava o machado, que era assim que eu chamava o nosso ritual. Perfeito. Nós nos incluímos no processo, né, de auditoria, porque você se inscreve para você participar e para para você concorrer, estar entre as melhores. Uhum. E aí, existe uma série de processos que você tem que seguir, implantar, garantir que está dentro do padrão de excelência da franqueadora para que você possa, então, ser reconhecida. E a gente falou, vamos embora. E depois de 2 anos ali, no primeiro ano, na verdade, a gente já entrou entre as 50. Uhum. E aconteceu algo muito mágico, porque daí a gente começou a se interessar também profundamente pelas histórias também dos nossos alunos, dos pais dos alunos. Então eu sabia por que a mãe do Matheus, por exemplo, essa é uma história verdadeira, matriculou o filho porque o sonho dele era ir para o Japão. Então, a gente, vamos ajudar, então, a família, o Matheus, a realmente, através do inglês, que vai ser uma ferramenta que vai ajudar, a ir para o Japão. Tive alunos que se formaram piloto de avião, isso tudo numa cidadezinha. Que legal. Advogados, então, a gente potencializou ali, aqui, através do inglês, é uma ferramenta que você vai conquistar os teus sonhos. Uhum. E em 2 anos ali, a Wizard Cerqueira César, ela foi reconhecida, já começou a ficar mais conhecida ali entre a rede. O pessoal já começou a me perguntar o que você faz, porque na época a gente chegou a ter mais de 400 alunos. Nossa. E a galera não entendia nada, tipo, como assim uma escola lá de Cerqueira César tem 400 alunos, né? E aí eu falava, gente, olha, se eu fosse resumir tentar resumir, assim, eu dou amor para as pessoas, eu distribuo amor, é muito amor envolvido, né? Porque aí virou a chave em mim. Eu realmente estou aqui para gerar esse impacto, para trazer ali para os alunos essa consciência de que ele é capaz, experiências, conexão, comunidade. Então, não era mais sobre vender curso de inglês. Uhum. E eu falava isso para os pais, olha, que a gente não vai vender curso de inglês para você. Que era meio que contra o que a franqueadora ensinava, né? Então, às vezes eu levava a equipe, eu falava, gente, ó, tem coisas que vocês vão trazer, mas tem coisas que vocês já sabem. Vocês não vão trazer porque não tem a ver com a nossa cultura aqui dentro. A gente tem um compromisso com cada alma, com cada vida que chega até nós aqui. Então, ali começou a nascer, né, de forma muito intuitiva também, esse lugar das empresas que curam. Uhum. Por quê? Porque começaram a brotar muitas histórias que às vezes não tinha nada a ver com o inglês, mas que estava ali, né, curando, trazendo as conquistas, o você pode, tanto com os meus colaboradores que realizaram seus sonhos, quanto com os nossos alunos. Sim.
Tudo isso para eu chegar, então, na Eduz. Eu conheci o Eugênio através do intercâmbio do Rotary, que é o fundador da Eduz. Fui selecionada para ser uma embaixadora da paz. E o Eugênio já era empreendedor, mas não tinha Eduz ainda. E ali a gente se conectou. Nós ficamos um mês nos Estados Unidos, representando o Brasil. Transitamos ali por toda a Geórgia, né? E ali a gente gerou ali uma conexão e o Eugênio começou a acompanhar o meu trabalho. E aí ele via, né, que uma época eu estava no Havaí, porque daí eu comecei a desenvolver um projeto também. Depois que a equipe já estava bem estruturada, a escola estava rodando. Então, o que era aquilo? Era já uma gestão autogerenciável. Uhum. E depois eu fui entender com os estudos que era isso. A autogestão já estava rolando ali. Eu mandei bordar no uniforme da equipe um hashtag Dream Team. Então, eu falava para eles, nós somos a equipe dos sonhos. Vocês são a equipe que eu sempre... Nem nos meus mais belos sonhos eu sonhei ter uma equipe como vocês. Então, ali se estabeleceu a confiança, a irmandade, o compromisso. E ali eu pude começar a ter outros sonhos depois que a nossa Wizard ficou reconhecida no Brasil. Em 2016, nós ficamos em primeiro lugar na SP2, que é a regional de São Paulo, como a escola modelo, né? E em quarto lugar no Brasil. Uau. A gente entrou no ranking das top 5 do Brasil em 2016. Então, aquele sonho, né, de 2014, em pouco tempo ali. E olha que legal, né? Vocês captaram justamente isso, porque você contando essa história me fez recordar de um processo meu que eu tive, porque eu sempre sonhei morar fora do país. E eu morei durante 3 anos nos Estados Unidos também. E quando eu me matriculei na escola, era justamente para realizar esse sonho. Então, é muito legal, porque muita gente que busca, né, fazer esse processo de, sei lá, viajar, de aprender uma língua nova, de se desafiar, né, viver uma cultura diferente, precisa romper muitos padrões ali da família, né? E eu lembro que muitas pessoas da minha família falavam assim, nossa, você é a primeira que está fazendo isso, né? Então, tem um impacto realmente muito grande numa linhagem, né? Muito grande. Uhum. Tem o caso de uma advogada, o nome dela é Grazi. A mãe dela foi matricular ela estava usando aquelas proteções de cobra, quando você corta a cana. Uhum. Ela desceu do ônibus, porque a mãe dela era uma cortadora de cana. E foi matricular a filha, Uau. que tinha o sonho de ser advogada. E hoje ela é. Uhum. Então, eu acompanhei as histórias. Porque eu acho que é muito sobre isso. As empresas entenderem realmente o seu verdadeiro propósito por trás de estar ali vendendo, seja o que for, um produto, seja o que for. E isso me trouxe, então, até a Eduz. O Eugênio, fazia 3 anos que o Eugênio tinha começado a Eduz. E ele estava passando por um momento bem delicado. Onde a empresa, ela estava pedindo, assim, pedindo mesmo. Porque a empresa, ela conversa com a gente, ela pede. É vivo, né? É vivo. Essa estrutura com relação a pessoas e a construção, a base da cultura. E foi assim que eu cheguei. Um outro momento eu quero contar como é que foi essa história, que é bem interessante, né? Eu acredito que foi muito sincrônico, né? A história como eu cheguei na Eduz. E ali nós começamos juntos. É um processo de muitos estudos. O Eugênio é muito cientista, ele gosta muito de aprofundar nos temas. E ali eu li muitos livros, eu entendi muito sobre empresas que curam, gestão humanizada, empresas humanizadas. Ali eu me conectei com diversos autores, muitas histórias. E ali a gente começou a fazer da Eduz o nosso laboratório. Porque eu sempre senti isso. Desde a época da Wizard, eu já sentia, eu quero levar esse modelo de gestão para outras Wizards. Porque os franqueados começaram a pedir para mim. E para outras, depois eu me formei coach em 2018. Aí eu falei, não, eu quero levar para outras empresas, seja qual for. Eu quero que as empresas entendam que não é só sobre vendas. É importante vender, é importante olhar para o lucro, é importante você ter ali todo o seu planejamento estratégico, mas é importante você empreender, você olhar para tudo isso com um propósito, junto. Sim. Não se perder. Pra galera que não se ligou
o que a Eduz ainda traduz para o pessoal aí. Então a Eduz, ela é uma hoje das maiores plataformas de hospedagem de venda online no Brasil e também fora, né? Já tem em alguns outros lugares. E a Eduz hoje ela tem potencializado, eu falo que ela ajuda muito a democratizar a educação no Brasil. Porque hoje qualquer um que tem um celular, que tem um bom conteúdo, que tenha boa vontade, pode se tornar cliente da Eduz. Em questão aí de 1, 2 dias, começar a colocar o teu conteúdo no ar e também a monetizar. Então, eu vejo que a Eduz, ela tem ajudado muito, né, também com relação até à própria distribuição ali, né? Dessa parte, vamos falar aí, material. Hoje, qualquer um que mora em qualquer lugar do país tem esse acesso e pode estar ali expandindo, passando por fronteiras através do teu conhecimento. E tem um ecossistema completo, né? A gente usa para eventos, a gente usa para produtos digitais, várias coisas legais. Exato. Financeiro, né? Um monte de coisa que tem, né? Que engloba a Eduz. Bacana. Exatamente. Então, tem tudo que você precisa para você vender através da internet. A Eduz hoje, ela tem todos os produtos para que te dá essa base, essa sustentação. E a gente fala muito sobre ajudar os nossos clientes a explorarem o seu real potencial, né? Que é a nossa missão. E também a vender mais, né? A crescer mais. Sim, traz essa autonomia pra gente também, né? Porque é super intuitivo, assim, a gente utiliza. Então, é muito legal. E a gente tem vários amigos que utilizam também. E esse papel de democratizar a educação, eu sinto que tá muito ligado com o que você começou lá no início, né? Total, né? Tudo a ver. Sim. Que eu comecei lá e assim, ali eu sonhei muito na Eduz, né, junto com o Eugênio, e em poder levar esse modelo para mais empresas, para os nossos clientes, esse olhar mais humano com os clientes, com os colaboradores, esse se importar, esse você entender que ali por trás de um olhar, de um número, de um recurso humano, que ainda as empresas usam esse termo, né, como um recurso, existe uma alma. Existe uma história. Nossa, Mas é aí... bizarro esse nome mesmo, né? Nunca tinha parado pra refletir. Recurso humano, né? Um recurso. Uau. Eu já tive 2 agências de marketing, design. E aí eu passei um pouco por essa experiência de ter colaboradores, de estar ali na gestão, né? Eu senti um pouco. Eu estava ainda no começo da minha carreira, assim, né? Muito aprendizado, muitos erros e acertos. Mas eu fiquei com uma questão, assim, que hoje eu olho para negócios, assim, e eu imagino, e eu sinto também, que assim como a gente se magnetizou numa frequência, eu imagino que a pessoa que está empreendendo, ela também, a partir do reflexo do que ela é, do que ela vive, do que ela acredita, do que ela emana, ela também magnetiza pessoas, né? No caso, esses colaboradores, esse time. E isso eu sinto que é muito de quem somos, né? Para que esse time aconteça. Qual que é o reflexo do time a partir do que eu sou? Como que você viu isso no começo da sua carreira empreendendo com a Wizard? Tem muito a ver, tem tudo a ver. Porque a empresa, ela é um organismo vivo. Mas ela é reflexo do dono mesmo. É como um filho. Que você tá ali com um compromisso de direcionar, de educar, de cuidar, de nutrir. É um organismo vivo mesmo. E o que aconteceu? O meu despertar, o meu se abrir para esse universo do autoconhecimento e trazer a equipe para perto e junto, tipo, vem aqui que eu descobri algo muito interessante, que vai muito além do que a gente aprendeu. Fez com que as escolas tivessem o sucesso que elas tiveram naquela época, né? Elas expandiram, elas cresceram. E eu falo, eu me preencher a ponto de ir pro Havaí e ali começar um trabalho também com a educação, também com línguas, que eu ajudei uma startup a desenvolver conversações culturais com nativos do mundo todo, através de uma plataforma também de tecnologia. Então, eu contribuí com esse projeto. Então, assim, tudo isso me trouxe muito assim, que quanto mais você se abre, você se compromete. Eu vou trazer um pouco do que o Raj Sisodia, que é um grande escritor, consultor. Inclusive, um dos temas do livro dele é Empresas que Curam.
Tem um livro que se chama Empresas que Curam e o outro é Empresas Humanizadas. Ele é do movimento do capitalismo consciente aqui no Brasil. E ele traz, num dos workshops que eu participei dele, a importância de todo líder resolver a tua vida. No sentido de trabalhar os traumas, de reconhecer a tua história com teu pai e com a tua mãe, de trabalhar mesmo, se terapeutizar. Ele fala. Cuida do teu sistema, cuida da tua história, honre teu pai e tua mãe, para que você então consiga ser um líder servidor, que é o que ele fala. Muito desse lugar de você estar ali para ajudar a todos que estiverem no teu ecossistema, todos, colaboradores, fornecedores, comunidade, vizinhança da tua empresa, parceiros, todos, qualquer alma, qualquer olhar que chegar até você, você se colocar sempre nesse lugar de estar a serviço. Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar a você sair daqui melhor do que você chegou ou se tornar uma pessoa melhor do que você chegou até mim? Que visão legal. Maravilhoso. Porque o padrão, se a gente for ver o padrão da frequência de largada para um empreendimento inconsciente, ou meio no modo automático do senso comum da sociedade, eu vou criar um movimento para me gerar receita. Eu preciso sobreviver. Eu preciso sustentar minha família, eu preciso tá. Ou eu vou provar pro meu pai ou pra minha mãe que eu sou capaz. Beleza. E aí nessa, a frequência de largada das ações, escolhas, ela vem de um lugar do medo, da inconsciência, né? E muitas vezes refletindo, como você disse, toda essa bagagem traumática, essa programação que viemos. E aí não sabe por que dentro da dinâmica da empresa sempre volta a se repetir os desafios. Sempre tem peso para conquistar, para fluir. É pesado, é dolorido e tal. E aí vem um sonho, e aí assiste, aí se empolga com outras referências, mas a resposta está sempre dentro, né? A resposta está sempre aqui. E você acredita, por exemplo, que empreender é uma ótima ferramenta para quem quer se autoconhecer? Muito. Isso é bom, hein? Muito. Eu falo sempre, né, que para mim é um grande MBA da vida. Você quer acelerar, você quer realmente evoluir, vai empreender. Por quê? Porque ali você vai se envolver com muitas variáveis e com muitas relações de diversas fontes, como eu trouxe. Fornecedores, prestadores, colaboradores, clientes. Então, todo um ecossistema ali que se apresenta para você. E aí, como é que você vai lidar com cada um ali? E eu falo que hoje, o empreendedor que já sacar que essas são as empresas do futuro. Eu digo, essa é a consciência do futuro, que começa o teu negócio, ou que chaveia, que muda o teu negócio. Realmente para entender que você está ali para ajudar na transformação de todos e que a jornada pode ser e deve ser leve, divertida, gostosa, apesar que, claro, eu sempre tenho. Tem dias que eu tenho desafios. Normal, né? Aí que tá. O autoconhecimento, por isso que é tão importante. Você se autoconhecer, você se autoanalisar. Gente, empreender, eu falo que é uma arte, né? E é necessário que você tenha essa consciência para que você consiga, da melhor forma, lidar com as diversas situações que o empreender, ainda mais no Brasil, que todo mundo fala isso, né? Eu não sei como é empreender fora do país, na Europa. Eu quero muito um dia poder aprender mais sobre lá. Mas todo mundo traz que é muito desafiador, né? Então, Eu queria que você ilustrasse pra gente, na sua visão, o que seria uma cultura antiga, que já não funciona mais, que é essa visão que a gente já não acredita mais, para uma cultura que cura, que traz esses benefícios. ótimo. Então, primeiro, vamos começar a falar da liderança, né? O líder que
que vem desse lugar, a gente chama de top-down, né? De tem que obedecer, de apontar, né? Que gera ali aquele medo. O meu time também, que traz essa questão da posse, já tá obsoleto, eu vejo. Porque não vai funcionar. Hoje, o que é uma liderança consciente? É uma liderança que tá junto, que dá a mão junto, que traz a sua vulnerabilidade junto pro jogo. Tô com medo, tô me sentindo confuso. Eu tô assim, tô assim porque tá pesado, eu preciso de ajuda. Galera, traz a vulnerabilidade, escuta. Que tá ali presente, que se importa com as pessoas. Por exemplo, pode ser que tenha ali um liderado, você tenha um liderado que não esteja performando. O que é o líder hoje consciente? É aquele que ele é curioso, ele vai buscar entender, né? Por que ele não tá performando? O que tá acontecendo? Antes de demitir, por exemplo. Será que tá passando por algum problema na casa? Teve casos, depois de… durante a pandemia, que foi um caos na Eduz. Um caos bom, mas a Eduz cresceu demais, né? Nós éramos 180 colaboradores, a gente foi para 450. E aconteceu de chegar ali para mim, olha… Vamos demitir tal pessoa, porque tá com baixa performance. Eu falei, mas por quê? Vamos entender? O que tá acontecendo? Aí a gente foi ver que pai, mãe, irmão faleceram no Covid. Então, eu tô contando um caso extremo. Aí, como é que essa pessoa vai performar, sendo que ela teve essa perda tremenda na vida dela, né? Que comentou com poucos ali. Então, uma empresa hoje que cura é uma empresa que se importa, é uma empresa que dá todo o apoio, todo o alicerce, também da vida como um todo, porque não existe essa separação. Aqui você, do portão pra dentro, não quero saber da tua vida pessoal. Não, gente. É um ser humano que tá ali com as suas questões. Não que a gente vai ali o tempo todo ficar tratando de questões da vida. Mas nós temos programas hoje que dão todo esse respaldo para os colaboradores para que eles possam… tanto que na Eduz a gente traz muito, eu trouxe muito isso, essa consciência de todo mundo fazer terapia, todo mundo buscar se autoconhecer. Então, essa é uma grande diferença de uma empresa antiga, que antes era faz o que eu tô mandando e eu não quero saber da tua vida. E diferente do que eu acredito hoje, do que a Eduz hoje implanta. Não, você importa. A gente quer entender, né, como que a gente pode fazer para te ajudar a você se desenvolver. Você entrou aqui uma pessoa, que isso daí tem muito a ver também com o que eu acredito dentro da metodologia do coaching, né? Você entrou aqui uma pessoa A. Agora a gente tem um compromisso com você, por isso que nós temos uma razão social, para que você se torne uma pessoa B. Para que você, então, você tá aqui. O que a gente vai poder te ajudar para que você se desenvolva e você chegue muito além do que você imaginou. Né? E traz senso de pertencimento. Nosso turnover é baixíssimo. A mesma coisa hoje no Tera. Porque as pessoas, elas se sentem vistas. Porque no final, todo mundo, eu me incluo nisso. Todos nós estamos numa única busca. Em sermos vistos e nos sentirmos amados. Onde quer que nós estejamos. Então, imagina você se sentir amado na tua empresa, onde você trabalha, você fala, poxa, que carinho, eles se importam comigo. Então, eu acredito muito nisso. E, falando agora com relação ao lucro, vamos falar, a gente chama de sistema laranja, né? Dentro da metodologia do Frederic Laloux, que escreveu o livro Reinventando Organizações, que foi uma das nossas bases, né, de estudos da Eduz e hoje do Tera. Tem o laranja ali, que é o modelo mais Ambev, que é meta, faca na caveira, se você não bate, você é demitido, né, não interessa. Não, meu irmão, interessa. Porque a que custo, né? Você vai atingir suas metas, você vai atingir seus objetivos como empreendedor, como fundador daquela empresa, e aí depois você vai olhar para trás e você vai ver um monte de gente derrubada, espremida, morta na caminhada.
É verdade. A gente gosta muito de usar um termo que são os rastros que a gente deixa, né? E uma empresa, assim como um ser humano, ela deixa um rastro, né? E é isso que você está falando. O resultado não é só o lucro, mas como essas pessoas estão refletindo esse espelho do que é aquele ecossistema da empresa, né? Exatamente, porque daí o lucro vem. Uhum. Ele vem e vem com força. Porque não tem Acredito. como não vir, porque tudo é energia. E você vai plantando, vai acontecendo e de repente acontece a mágica. Então tá aí o segredo. Confia, faz o teu com você, faz o teu com os outros, compartilha teu conhecimento. Tenha empatia, entenda que ali tem um ser humano assim como você, que tem as fragilidades, que tem a sua história, que tem as suas dores. Não interessa se é a pessoa que faz o cafezinho da tua empresa ou o teu braço direito. Uma vez eu ouvi, né, uma história de uma. Perguntaram para uma pessoa que trabalhava na NASA, na limpeza, né? O que você faz aqui? E aí a resposta dela foi o seguinte: eu ajudo o homem a chegar na Lua. Então, olha só, a importância, né, É, de todo mundo ali ter muita clareza, entender qual é o propósito tem da a mesma visão, empresa, né? a mesma visão, independentemente do que você faz. Você sabe para onde é que a empresa está indo, isso é muito importante, por isso que eu gosto muito, trabalhei muito com o Eugênio, fui coach dele, né? Só até hoje, né? Hoje eu tô como conselheira, fui Sim. promovida. Durante muito tempo, para extrair dele realmente o verdadeiro propósito dele como empreendedor. Ele é engenheiro, né, de computação, então ele que trouxe ali toda a base hoje do software, da tecnologia da Eduz, mas sempre soube, né, ele começou a entender, na verdade ele começou a perceber a importância de falar mais, de entender mais sobre o propósito, né, e aí entender de pessoas. Só que para entender de gente, é que eu sempre disse isso para ele, a gente precisa entender da gente. É verdade, tem uma frase que fala que a gente vai conhecer o outro no mesmo nível de profundidade que a gente se conhece, né? Uhum. Então, como que às vezes eu quero ali que o meu colaborador performe melhor, mas eu mesmo não sei o que tá me fazendo bem, o que tá me fazendo ser mais produtivo, mais criativo, né? Então, é realmente um processo de autoinvestigação contínuo, né? Contínuo. E assim, algo importante que veio agora aqui para mim, esses dias me perguntaram, há umas 2 semanas atrás, como é que tá a sua empresa? É nova, ela tá aí há 1 ano e 4 meses no mercado. E aí veio uma resposta de um outro lugar tão especial, porque antes eu ficava muito ainda me pegando, sabe, na questão dos números. Porque é normal, tá muito enraizado, né? Tá no inconsciente Se bater o coletivo, né? break-even, quanto tempo, qual que é. Aí eu falei, nossa, a minha empresa ela tá indo muito bem. Porque eu estou feliz. Mas eu tô muito feliz com ela. Com tudo que está se manifestando. E aí, claro, os números também estão se apresentando. Já se mostraram e mostrou para que veio. Mas isso é a consequência mesmo. Primeiro é o quanto que realmente eu estou ali comprometida com o meu núcleo, que eu chamo de núcleo duro, né? Quem está começando ali comigo hoje, a ajudar a eles se desenvolverem junto comigo. E aí a gente o quê? Espalha. Né? Tanto que isso impacta muito no atendimento. Hoje tudo é relacionamento com o cliente. Tudo é relacionamento, é como você se relaciona. Só que isso eu trouxe também muito forte para a Eduz. Como é que você vai dar o melhor para o cliente? Nosso NPS na época, quando eu cheguei, era esse, né? O NPS do cliente. Só que dentro não se dava um melhor, do melhor, do melhor, porque daí tem que ser 3 vezes melhor para os colaboradores. Porque você só dá pro outro o que você recebe. É verdade. Eu ouvi você trazendo um termo uma vez que falava que os colaboradores são os primeiros clientes, né? Eu queria que você trouxesse um pouco sobre essa visão também. Sim, são os nossos clientes internos, os primeiros clientes, que é ali que a gente tem esse compromisso com eles de ajudá-los na parte de desenvolvimento deles, seja profissional, seja o que for, espiritual. Então, cada empresa tem ali a sua frequência. Então, você olhar para os colaboradores
com esse olhar de você pertence e a empresa só é a empresa graças a você. Porque o que é a empresa? É o conjunto dos colaboradores mais o fundador, né? O Murilo Gun fala, né? CNPJ, Conjunto Nacional de Pessoas Juntas. Perfeito esse termo do Murilo, amei. Muito bom. Então, eu trazendo essa questão dos meus clientes internos, teve uma época até que o pessoal falava: nossa, Amanda, peraí que você já tá até demais. eu estabeleci lá uma área, até hoje ela existe na Eduz, que se chama área de encantamento do cliente interno, dos nossos colaboradores. Então, na época, por exemplo, da pandemia, até hoje eles falam isso. Quando a gente pergunta sobre memórias da Eduz, cada um tem uma história com a empresa. E eles falam, nossa, na pandemia eles mandavam caixinha assim, com café, com chocolate. Até hambúrguer a empresa mandava pra gente. Sabe, a gente fala assim, a gente não tá junto, mas a gente tá junto. Uhum. Sabe, então aquele carinho, aquela, tipo, uau. Eu me inspirei também muito no conteúdo do Tony Ish, do Satisfação Garantida, que foi o fundador das Apples. Eu estudei muito os conteúdos dele, que é uma empresa estabelecida hoje em Las Vegas. Eles têm é uma grande distribuidora de calçados, se não for a maior do mundo. E ali eles foram muito reconhecidos pelo encantamento do cliente. Tanto que ele escreveu um livro, né, Satisfação Garantida, e o efeito uau, que ele falava. Sim. Só que para ter esse efeito uau, tipo, meu Deus, como que eles pensaram nisso? A gente precisa primeiro trabalhar dentro, né? Nos nossos onboardings, por exemplo. Eu vou contar aqui, mas tudo bem. Se você for trabalhar na Eduz um dia, bom, enfim. Vou dar um spoilerzinho. Pode revelar. Só um, né? Um só. Pode revelar. Convidar a gente entra em contato com a pessoa mais próxima do colaborador, ali, tudo em sigilo, né? E a gente pede para essa pessoa escrever uma cartinha. Né, para ela deixando ali o que ela deseja de coração para essa nova etapa. E aí, durante todo o desenho que foi feito do onboarding, ali tem o ápice ali que a cartinha chega do nada. E ali a pessoa desmorona, né? Tipo assim, como assim vocês pensaram nisso, né? pensaram nisso? E aí a gente, você importa. Você agora faz parte da nossa família. A tua família também é a nossa. Que lindo. Eu vi algumas notícias já, assim, de grandes empresas como a Amazon e outras, que estavam incluindo recursos de bem-estar na empresa. Por exemplo, colocando cabines de meditação, colocando esses tipos de benfeitorias na empresa. Porém, o que deu a entender nas matérias que eu li, né, nessas polêmicas, que eles ainda continuavam espremendo os funcionários, eles ainda continuavam naquele jogo e colocavam essas coisas ali para bons olhos ali, né? Para conseguir enxergar a empresa com bons olhos. Olha como é legal a Amazon aqui, você tem turnos e burnouts e tudo mais, mas tem as coisas legais, tem os brinquedos aqui, tem as paradas ali. Aí eu queria entender de fato, porque eu vejo que na Eduz, isso é levado a sério, é outra coisa. Isso é uma coisa aplicável, é uma coisa que vem da liderança, que vem dessa origem, né? Que reflete quem vocês são, o que vocês acreditam, né? Considerando até esse nível de consciência, que eu acho espetacular desse entendimento. Então, o que, de fato, você poderia dizer que foi implantado ali, que realmente faz uma grande diferença e que as pessoas sentem isso de, poxa, como é bom trabalhar num lugar, colaborar num lugar que eu viva isso? Bom, são uma série de mecanismos. Temos também essa parte estrutural. Então, a natureza que nós colocamos lá, o balanço que representa o nosso valor alegria, a confiança que nós colocamos lá, snacks, vários tipos de coisinhas gostosinhas ali para eles comerem. E ali não tem ninguém controlando, então você vai lá, pega e você mesmo paga. Então, são vários mecanismos que nós implantamos estruturalmente, né? Até a ergonomia do espaço também, para que as pessoas possam se relacionar mais, Então, puffs, redes, a gente tem muitas redes espalhadas, então aqui você pode dormir, tirar um cochilo, trabalhar da rede. Tanto Legal. que
Um dos presentes também no onboarding é a rede. Que Então, legal. que é, né? Eu tive esse insight numa rede e eu falei, Eugênio, vamos levar a rede Sim. para o povo conhecer. O Eugênio é nordestino, ama a rede. Então, eu falei, para que as pessoas então possam também, assim como você, ver essa força da rede que te deixa mais criativo, te relaxa, te descansa, que todo mundo possa também fazer como você, ter essa oportunidade. Então, ok, a parte estrutural. E aí vem todo esse cuidado dessa parte emocional, das questões, os programas de desenvolvimento humano, tanto de leituras quanto de programas de coaching. Então, tudo isso a gente começou a implantar desde quando eu cheguei, em 2018. Eu cheguei na Eduz. E nisso, foi se gerando cada vez mais esse elo entre as pessoas, entre a Eduz, esse senso de pertencimento. Mas outra coisa muito importante também, lá a gente não tem essa questão se é familiar, se não é familiar. A gente tem lá grandes famílias que trabalham com a gente. Então, a mãe, a filha, o genro, o sobrinho, a tia. Tá todo mundo lá, junto e misturado. É uma empresa familiar. Né? Assim como o Téria também hoje, eu e minha irmã, a gente começou também, né? Ela tá comigo. Eu acredito muito nisso, na força das relações. E eu vejo que são diversos mecanismos mesmo. Seja nos rituais de governança, por exemplo. Quando você vai lá, quando a gente vai começar qualquer reunião, qualquer encontro, a gente traz o check-in. Então, como cada um está se sentindo? E a gente traz de verdade. É proibido falar, tô bem. Não, eu tô ansiosa. E a gente fala o porquê. Eu tô triste, tô receosa, tô me sentindo feliz, porque... E ali já gera aquela conexão, né? Todo mundo sabe como é que tá o campo ali, como que a gente começa qualquer reunião. E nisso vai gerando esses elos, essas conexões. Aqui é permitido. Você pode trazer, né, pro jogo a sua vulnerabilidade. E quando tem um colega que não tá bem, os outros levantam a mão e falam, tem um colega aqui que não tá legal, não tá bem, eles pedem ajuda. Então eu vejo que tudo isso vai fortalecendo. Para mim, a palavra que vem é cuida. Cuida da galera. Tenha Legal. esse compromisso em todas as áreas, né? Quando eu fiz a Roda da Vida, na minha formação de coaching, eu achei sensacional aquela ferramenta. Eu falei, caraca, tipo uma tomografia da vida. E se toda empresa, em todos os programas, em todas as frentes que ela for atuar, ela olhar para essa Roda da Vida, porque é a vida do indivíduo, e ela ajudar, seja como for, em cada área, esse indivíduo conseguir trazer o equilíbrio, a harmonia através da empresa. Sim. Aí ele ter uma qualidade de vida. Eu tive casos lá que trouxe assim, olha, Amanda, eu só não separei da minha mulher porque a Eduz me deu toda a sustentação aqui, a cultura da Eduz me ajudou a não separar, a não desestruturar a minha família. Uau, isso é forte, hein? Uau. E essa questão da empresa familiar, né? Eu sou muito curiosa em relação a isso, porque eu e o Lucas, a gente iniciou o Turbizen e a gente tá num processo de crescimento. Então, a gente tem muita curiosidade em saber sobre isso, porque ao mesmo tempo que a gente se uniu como casal e veio esse propósito desse projeto, a gente começou a falar assim, opa, peraí, tem algumas coisinhas aqui que a gente tem que ver pra gente ir se curando, pra depois a gente se expandir, pra ter outras pessoas colaborando junto com a gente. Como que é, hoje em dia, essa cultura de ter um negócio familiar? Como que funciona, né? Tanto na Eduz, vocês terem famílias trabalhando lá, servindo, colaborando, como empreender junto, que nem com a sua irmã, você tá do lado do Eugênio, que é seu companheiro hoje em dia. Como que você enxerga? Porque eu acredito que tem uma cura muito profunda nisso. Porque eu já ouvi tantas crenças falando sobre não pode misturar dinheiro com família. Negócio com família, negócio, família, amigo, negócios à parte. Então, como que é hoje em dia, assim? Como que você enxerga isso? Eu enxergo como algo muito potente, quando você se abre para esse lugar de compartilhar ali, né, o seu servir, porque para mim é isso. Junto com o teu cônjuge, com seja quem for, tua mãe, que tem casos, né, de mãe e filha que trabalham juntas lá na Eduz.
Seja o que for. O que precisa é ter muito declarado, muito, muito esclarecido os papéis de cada um, os contornos. É muito importante que tenha, assim, os processos. Então, os DRs, que é assim que eu chamo, os descritivos de responsabilidade. Por exemplo, no Telespa, hoje, apesar de ser uma empresa nova, a gente está agora. Eu tô prestes a bater o martelo do meu DR, que agora eu já tô com mais clareza do qual é o meu descritivo de responsabilidade aqui dentro. E qual é o descritivo de responsabilidade da minha irmã? Qual é o descritivo de responsabilidade do Eugênio na Eduz? Qual é o descritivo de responsabilidade da Amanda hoje na Eduz? Quais são os meus… Então, eu sempre trouxe muito essa questão do jardim, essa analogia. Então, é um grande jardim e cada um de nós aqui, a gente cuida de um canteirinho. Esse aqui é o canteirinho que eu cuido. Vai ter dias que você vai poder vir junto comigo e ajudar a cuidar também. Vou pedir ajuda. Vai ter dias que eu não vou estar bem, ele vai estar meio abandonadinho ali e tal. Eu vou pedir, olha, preciso que alguém também, outra pessoa venha me ajudar. Mas ter muito claro os limites. E assim, até onde eu posso ir, até onde o Eugênio vai, qual é o papel dele, qual é o meu papel, qual é o da minha irmã. E aí, tudo flui. Eu vejo que… E assim, outra coisa muito importante, porque eu vou dar uma dica pra vocês dois. Aceito. Tá? Vou falar o que eu faço em casa, porque assim… Vou falar em casa agora, porque pra quem não sabe, gente… Nosso trabalho, meu com o Eugênio, foi tão profundo, né? A gente se aprofundou tanto amor com relação a tudo que a gente desenvolveu na Eduz, que ali aflorou, desabrochou um amor a mais. Hoje nós estamos casados aí há 5 meses, estamos juntos há 6 anos. Então tem literalmente uma relação mesmo familiar, né? Uhum. E em casa, a gente tem esse combinado de não falar na mesa sobre trabalho. Na nossa cama, no nosso quarto, que é sagrado, não falar sobre trabalho. Porque a gente já percebeu, às vezes que escapou, deu ruim. Uhum. Não é legal a frequência. Então, ter lugares, ter rituais, ter dias que você vai se encontrar para você poder falar sobre o trabalho. Então, eu gosto muito de falar na empresa. Então, vamos marcar uma reunião e lá a gente vai conversar sobre um determinado assunto. Nunca em casa, nunca nos nossos lugares sagrados. Uhum. Mesa, cama, o lugar de descanso, a sala. Uhum. Então, de preferência, não em casa, não se fala de empresa. Perfeito. No nosso caso, como a gente tá tudo aqui, a gente tem que separar os horários e momentos, né? E locais, claro. Tem Mas o nosso é separado, trabalho, exato. a gente vai lá e faz lá, não nunca no quarto, né? Perfeito. E é legal você trazer esse ponto, porque quando a gente começa a fazer algo que entusiasma muito, né? Eu acredito que você e o Eugênio, vocês são apaixonados pelo que vocês fazem. Assim como eu e o Lucas. Só que chega um momento que eu percebi do meu próprio processo, que parece que eu acabo sendo engolida pelo que eu faço, e aí eu só falo disso. E aí, às vezes, não é o momento. E acaba deixando, às vezes, de lado outras coisas que são importantes, como a relação. O casal. Né? O casal. O momento a dois, o romantismo, o jantar de velas. Toda essa parte que é muito importante. Uhum. Então, por isso que é importante estabelecer mesmo. Qual é o dia que vocês vão almoçar ou jantar juntos. Mas aí o assunto é juntos. Qual é o dia que vocês não vão abrir a agenda realmente, porque vão ficar, nem que seja sem fazer nada, um olhando pra cara do outro. Uhum. A gente faz esse acordo, sabe, Eugênio? Muitas vezes a gente continua com os estudos, não tem jeito, né? A gente ama estudar na rede, nós dois. Então a gente deita na rede e começa os estudos. Tudo bem que agora, a gente acabou agora um estudo do Raja Sisódia, mais um, que é o Shakti. O equilíbrio entre os polos femininos e masculinos dentro das organizações. Uau! Então, é um estudo que a gente está fazendo, né? Quando o masculino está em desequilíbrio, em equilíbrio, o feminino em desequilíbrio, em equilíbrio. E como que a gente consegue trazer com mais força esse conhecimento, essa consciência dentro de todas as frentes, né? Uhum. E a gente agora também estamos estudando Karma, do Sadhguru. Então, temos também esses momentos de troca de casal, que é muito importante para a gente poder… eu acho que assim, manter… sermos sempre bons amigos, melhores amigos. Que aprendem junto, que trocam juntos. Seja qualquer assunto, esse lugar. Uhum. E aí, um assunto que me interessa também, a gente já fez um episódio sobre feedback.
Eu queria saber como que vocês lidam nessa cultura consciente tão legal que foi colocada, porque o feedback é um assunto ali que pega, né? Como vocês lidam com esses feedbacks de uma forma que seja eficaz e amorosa? Primeira palavra que eu tenho que me vem aqui, que eu preciso trazer com relação a feedback: intenção. Porque a palavra em si, né, feedback, hoje ainda é uma palavra que soa mais pro lado negativo. Ai, nossa, o que será que vai vir? É um momento, né? Eu não sei como está hoje, mas, né? Porque eu tô tão imersa hoje nessa bolha dessa gestão mais humana, que eu não sei como é que estão as organizações, mas eu acredito que ainda esteja nesse lugar do feedback, né? Que a turma fala. Ah, sim. Momento de vomitar tudo, de acabar. Você Achar pode o culpado. e acabar com o talento ali, né? Uhum. Porque eu acredito que todo mundo ali tem um talento. Sim. Não existe a pessoa errada. Existe a pessoa certa no lugar errado. Todo mundo tem um talento para ser explorado. E o feedback, quando você traz uma intenção de como eu posso ajudar essa pessoa, como eu posso ensinar essa pessoa a olhar para pontos cegos que ela não está vendo, que se ela olhar, vai dar um boom na jornada dela aqui dentro. Como que eu posso, de uma forma respeitosa, do jeitinho que eu gostaria que fosse comigo, e se possível, amorosa, trazer para ela pontos, porque tudo é a forma, e vem dessa intenção primeiro, é o from, como diz o Murilo, é essa fonte. Se a tua intenção é, cara, eu quero te ajudar. E o Frederic Laloux traz isso também no Reinventando, até modelos de formatos de feedback que as empresas mais conscientes trazem, que é assim, olha para melhoria. Ó, se você ajustar esse pontinho aqui, se você parar de chegar atrasado, se você começar a se relacionar melhor com os teus colegas, se você vai se desenvolver mais, você vai. E um feedback também muito, muito, eu gosto muito da honestidade, da verdade, da transparência, porque, gente, tudo é frequência. Se você chega para um feedback já com aquela frequência de querer já não é prejudicar, mas se vingar, sabe? Já vem carregado, né? Já transfere. Uma frustração, né? É uma frustração. Limpa primeiro esse sentimento, né? Isso também, né? Ontem mesmo aconteceu um episódio no Terra, que eu respirei fundo, eu falei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando que isso ainda está acontecendo. Mas eu respirei, eu falei, bom, eu vou esperar passar, porque eu sinto vindo, né, a manifestação ali de frustração. E eu falo, deixa eu acalmar e no tempo certo, mas eu não vou demorar não, porque eu gosto muito eu chamo de feedback corretivo. Eu chamo de feedback corretivo ou feedback construtivo. São os dois. Então tem o pontual, que é assim, aconteceu, não deixa, não põe debaixo do tapete não, porque isso aí vai atrapalhar a tua relação com a pessoa, ou até mesmo com o time. Então, já resolve ali, 1, 2 dias, 3 dias no máximo, resolve ali, já traz, olha, presta atenção nisso aqui, e traz perguntas também, como você acredita que você pode melhorar? Como que você vê que o teu papel está sendo desempenhado? O que você sente, né, que você ainda não conseguiu se desenvolver, que pode ser desenvolvido? Qual é a nota que você dá pro teu desenvolvimento? Traz pra pessoa, pra ela refletir. E aí você constrói junto como o quê? Um chapéu de mentor. Eu tô aqui pra ser o seu líder servidor. Ser o teu mentor, te ajudar com essa intenção. E aí, claro, se a pessoa não vai mesmo, não se enquadra no papel, você também vai trazer a verdade. Olha, dentro das tuas habilidades, dentro do teu perfil, é muito importante isso. Você conhecer o perfil da pessoa. Porque às vezes a pessoa tá ali num cargo, nada a ver com o perfil dela, cara. Tem que levar isso em consideração. Tipo, ela tá ali sendo espremida, ela não tem nada a ver, e você tá ali ainda apontando, né? E aí tá destruindo ali um talento. Então, fala, olha, dentro do papel que precisa ser desempenhado aqui versus a tua personalidade, o teu perfil, o teu desempenho aqui que a gente tá vendo, você concorda que não tá legal? E como é que a gente pode fazer pra gente mudar isso aqui? Eu talvez alocar para uma outra área, se a empresa tiver espaço pra isso. A gente fez muito isso. Tipo, aloca para uma outra área. Às vezes sai lá do comercial, vai lá pro marketing, ou sai do desenvolvimento e vai lá para pessoas.
tá tudo bem. Uhum. Tá explorando ali, né, o real potencial de cada um. Mas também trazer, olha, a gente tô vendo aqui, assim, e assim, eu acho que não vai rolar mais. Você concorda que não vai rolar? E aí eu já fiz muitas demissões assim. Mas demissões conscientes, que a pessoa fala, não, realmente. E aí depois, ainda, né, a gente traz todo esse apoio. A gente chama de outplacement, que é onde o colaborador que foi demitido, ele ainda vai ter um apoio para que ele possa ainda se conhecer ainda mais profundamente, entender quais são seus dons e talentos de verdade e se colocar de novo no mercado. Pelo amor de Deus, gente, porque eu já fui demitida 2 vezes. E durante um tempo eu contei para mim, pela forma que eu fui demitida, que eu não era capaz, porque a gente pode estar ali destruindo um talento. Uhum. Pela forma como você é demitido. Porque você se acha, desculpa o termo aqui que eu vou usar, é um termo que o Eugênio usa muito. Um bosta. Uhum. E é isso que eu falo muito isso. Ninguém pode sair daqui se achando um bosta, se sentindo um bosta. Uhum. Todo mundo tem que sair daqui se sentindo assim, cara, aqui, pra essa cultura, pra o que a empresa precisa, não rolou, pro momento de vida que eu tô vivendo. Ok, mas pra outra vai rolar. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei que eu também tenho um talento pra ser explorado. Muito bom. Maravilhoso. E Amanda, nesse processo assim que eu percebi, né, da sua expansão, da sua carreira e desse processo de autoconhecimento, você traz um assunto sobre ocupar o seu lugar. E é justamente isso daí que você está falando. Às vezes a pessoa tá ali, ela não tá conseguindo evoluir porque ela não tá no lugar dela, né? Como que é para você, assim, pro pessoal que tá em casa, da pessoa buscar mesmo a conhecer, se conhecer mais para ocupar o seu lugar? Ótimo. Esse ocupar o seu lugar no mundo chegou pra mim há um tempo, né? Muito forte. E eu sempre falo que tudo que vem pra mim é que primeiro vem, é o que eu mais preciso ouvir, e eu ocupar o meu lugar. E eu venho compartilhando isso muito com as pessoas. Ocupe o teu lugar no mundo. Como? Primeiramente, se eu fosse já trazer a receita aqui, se autoconheça. Entenda da tua história. Trabalhe questões com teu pai e com a tua mãe. Segundo lugar, busque por ajuda. Bons mentores, pessoas que você admira. Esteja rodeado de pessoas que você sinta que, nossa, ela já trilhou essa jornada que eu quero trilhar, que eu desejo trilhar. Seja em qual for, né? Terceiro lugar, você precisa voltar para tua infância, que tem a ver com o se autoconheça, né? Volta para tua infância, traz mais leveza para tua vida, se conecte com a arte. Seja uma pintura, seja tocar um instrumento musical, seja estar em contato com a natureza. Deixa o teu eu divino, sabe aquele momento que o tempo sai fora do tempo e você tá ali num flow? Coloque mais na tua rotina, na tua vida, momentos como esse, para que você consiga despertar ainda mais. Você começar a se conhecer ainda mais. Fala, uau, eu não sabia que eu pintava tão bem. Uau, eu não sabia que eu podia tocar esse instrumento musical. Você se sentir bem consigo. E você se sentindo bem com você, é a mesma coisa de você se conectar com a sua divindade. Fala, cara, eu sou demais. Meu Deus. E aí, foi onde eu descobri, né? Nas minhas jornadas todas aí de autoconhecimento, de vivências com a ayahuasca, com o cacau, o Peru, a Amazônia, tudo que eu venho vivendo, a vida vem me presenteando, me apresentando, todas as relações que eu hoje tenho, eu descobri realmente, eu tenho a certeza que eu estou a Amanda, né? Que não é sobre a Amanda eu estar aqui hoje nesse podcast. Uhum. Tem uma personalidade aqui, ok. Mas eu estou muito mais conectada, estou conectada, eu busco todos os dias estar conectada com essa fonte divina de quem eu verdadeiramente sou. Ocupar esse meu lugar. Para quem for me seguir aí no Instagram, eu me apresento como eu sou uma filha amada de Deus. Que é o que eu sinto que eu sou. Eu sou filha de uma criação muito maior. E eu já sou vista. E eu já sou especial aos olhos desse Criador, no qual eu chamo de meu pai, no qual eu converso com ele todos os dias.
Seja a crença que você tiver aí, mas é essa força divina. E aí eu me coloco a serviço. E quanto mais eu comecei a me colocar a serviço, eu falei, poxa, peraí, agora eu tô ocupando o meu lugar. Ah, esse é o meu lugar. Mas eu precisei primeiro encontrar esse lugar. Acabou a busca. Uhum. De ser vista pelas pessoas daqui, de me sentir especial, de falar o que as pessoas querem ouvir, de me adequar onde tem que. Acabou. Tipo, não, eu só sou. E aí a mágica tá acontecendo, né? De eu estar aqui com vocês, de todo esse movimento. Eu tô para começar agora também um trabalho com mulheres, de ajudar as mulheres a encontrar esse lugar que eu encontrei. De realmente ocupar esse lugar e trazer também para você, que aí tem muito a ver com o propósito do Terra Spa. O Terra é um paraíso, um cantinho do paraíso, do céu na Terra. Quem chega lá fala, meu Deus, parece um céu aqui, parece que eu tô num outro plano. Porque realmente eu materializei algo que eu recebi da espiritualidade e assim, é uma obra de arte. No qual também é um desafio, por quê? Porque as pessoas que chegam lá falam, uau, será que eu mereço tudo isso? Então foi proposital. Cada detalhe que eu coloquei lá, cada beleza, cada cuidado. Sim, você merece o melhor. Aqui você vai se sentir como a filha, o filho do Criador que merece o melhor. Porque eu me coloco como. Eu trago muito a minha relação com os meus filhos, com o Pedro e a Maria Júlia. Eu sou mãe também, né? Maria Júlia, de 21 anos, uma mulher incrível. Incrível. E o Pedro, que é um jovem de 15 anos, né? Um corpo de 15 anos, é um ancião num corpo de 15 anos. Esse é o meu filho. É o Pedro e Maju também. São almas muito antigas. O que eu desejo para os meus filhos? O melhor. Mas é o melhor mesmo. Um bom direcionamento para eles, para que eles possam se tornar, né? Eu sempre trouxe isso pro Pedro, desde pequenininho. Pedro, o meu papel com você, meu filho, é que você se torne um homem íntegro, um homem feliz, um bom pai, um bom profissional, uma boa pessoa, para que você possa ter opção também de escolha na tua vida. Eu vou te dar toda a base que você precisar. E a mesma coisa para Maju. Filha, esse é meu papel contigo. E aí eu vejo assim, tipo, e qual é o papel do meu pai comigo então? Eu faço esse link. Ele quer o melhor para mim. E por que eu não tô aceitando o melhor? Por que eu não tô me abrindo para as possibilidades da vida? E aí eu gosto muito do que o Murilo traz. Meu, se abre pro flow. Solta, sai do controle, sai da mente, porque a mente mente. Sim. E aí conecta com a tua intuição, silencia, tem o seu momento lá. Só você, com o que você acreditar. E assim, se abre para as possibilidades. Se coloque nesse lugar. Tem 3 perguntinhas que eu quero compartilhar aqui, que eu faço toda manhã, já há um bom tempo, e mudou toda a frequência da minha vida. Que eu quero compartilhar com vocês. Antes eu comecei fazendo quando eu acordava, e agora também eu faço quando eu vou dormir. Porque eu acredito que quando a gente vai descansar, vai dormir, a gente ainda continua. Estudando, trabalhando, se relacionando, entendeu? A gente tá ali em estado, né? Só em outro plano, Em outro plano. Então eu também faço essas perguntas. Então a primeira é a seguinte: Pai, o que o senhor quer de mim hoje? Eu tô aqui. Então o senhor me conta, o que o senhor quer de mim hoje? Desse lugar, assim, desse coração manso, humilde, desse lugar. Então o senhor me conta, tá? O que o senhor quer de mim hoje? Segunda pergunta. Pai, com quem o senhor quer que eu me encontre hoje? Quem são as pessoas que o senhor quer que eu me encontre? Para levar a tua palavra, para fazer o que o senhor quiser. Para eu poder contribuir, para eu poder servir. Me mostra. Quem é que o senhor quer que eu me encontre hoje? Quem são os olhares que eu vou cruzar hoje? Os corações que eu vou estar junto hoje? E a terceira, pai, onde? Qual é o lugar, então? Quais são os lugares? Onde é que o senhor quer que eu esteja? Me direciona. A minha vida hoje eu entrego, e eu entrego mesmo, em tuas mãos. O senhor conduz. Tô aqui, ó, vou começar já, vou pra vida, tá? Vou pra vida. Então eu tenho uma relação com ele, sabe? Íntima.
De trocar ideia, que nem eu tô aqui trocando ideia com vocês. Falo, ó, então é essa a frequência que eu começo o meu dia. E aí, por exemplo, eu tô aqui com vocês, eu falo, nossa, então é isso. É pra eu estar aqui. Porque eu fui guiada pra estar até aqui. Uhum. Então, isso mudou totalmente a minha frequência. Não é sobre o que é mais interessante pra Amanda, que tá agora empreendendo num negócio, que tá começando agora, que quer ficar famosa, porque a mente conta um monte de história. É verdade. Cara, não. Uhum. Sai desse lugar, porque esse lugar, ele gera expectativas. Nossa, é uma meleca, vem tudo enviesado, sabe? Não. E aí, eu linkando com essas 3 perguntas, eu estou sentindo de trazer também 4 leis que regem a minha vida desde 2018. Também, quando eu fiz a minha formação de coaching, que são as leis espirituais que regem a Índia. Não sei se vocês já ouviram falar dessas leis. Não sei. Então, vou lá. Quem quiser, pega… como Anota. você trouxe, anota aí o caderninho, né? Então, a primeira lei diz o seguinte. A pessoa certa é a que veio. Então, agora, eu sou a pessoa certa na vida de vocês. E vocês na minha. Então, é o nosso dever honrar. Porque a gente tá aprendendo muito uns com os outros. Se desenvolvendo muito. Vocês são as pessoas certas na minha vida agora. Neste instante. E todas as pessoas que vieram também foram as pessoas certas. Que tem a ver com a segunda lei. Tudo o que aconteceu era para ter acontecido da forma que aconteceu. Não tem… se tivesse feito assim, se tivesse feito assado. Não, tudo é perfeito. Tudo aconteceu para que você hoje estivesse onde você está. Então, é mais do que a nossa obrigação honrar e honrar demais todas as pessoas, principalmente, que eu falo que são as nossas mestras, aquelas que mais nos desafiaram. Porque é ali que a gente aprendeu. Né? A terceira lei diz o seguinte. Quando chega a hora, é a hora. Então, confia. Seja um novo projeto, seja um novo ciclo, seja o que for. Quando chega a hora, é a hora. Então, deixa a vida te surpreender, deixa ela te mostrar. Para de ficar fazendo grandes projeções, grandes planos. Confia. E a última fala, quando termina, termina. Simples assim. Então, quando termina, termina, seja o que for. Então, isso começou também a me deixar, assim, eu comecei a afrouxar mais O controle. o controle. Eu falo, não, tem uma perfeição, tem uma sabedoria, né, que Uma rege regência, tudo isso aqui. Então, quem sou eu para não confiar nisso, né? Eu gosto muito Muito da bom. frase que fala, deixa Deus ser Deus. Né? Às vezes a gente quer desenhar e planejar, tudo bem. Às vezes a gente dá um pouquinho de função para nossa mente ali, fala assim, tá bom, vou dar um pouquinho aqui de comidinha para você, mas ó, não se acostuma não, porque quem rege aqui o negócio é algo muito maior, né? Exato. Então, assim, seja qual for tua crença, pode ser o universo, pode ser Shiva, pode ser o que for, Buda, o que você acreditar. É essa força que existe, gente, existe. E pra mim tem dado muito certo. Porque o que acontece? Hoje eu me sinto mais feliz, eu me sinto… eu olho assim e falo, uau, o que toda essa manifestação que tá acontecendo aqui na minha vida? E eu já vejo o legado, todas as sementes que eu plantei na minha história com a Wizard, nos meus ex-colaboradores, que até hoje eu tenho contato com eles. Inclusive, uma tá comigo até hoje, ela veio comigo. Uau. Hoje ela era minha gerente das escolas, tá comigo, sei lá, uns 13, 14 anos já. E hoje ela cuida de toda a parte patrimonial nossa. Então, assim, relações, histórias, o legado, as sementes, né? Eu falo que nós somos semeadores. Todo dia eu saio com um saquinho de sementes. E ali eu vou jogando as sementes. Qual é a qualidade dessa semente? Qual é a intenção de… como é que tá esse from das sementes? E ali você confia. Joga, só joga. Sem expectativas. Vai jogando, vai fazendo bem, seja quem for. Faça o teu melhor, coloca amor em tudo que você for fazer. Seja fazer um cacauzinho, um chazinho, cuidar de uma plantinha, ouvir uma pessoa. Seja com você. Vai, joga aquela semente de amor ali. Que é o nome da nossa igreja, né? Sim. Semente de amor.
Que esse trabalho eu queria até trazer aqui pro pessoal, porque eu tive a oportunidade de participar, né? A gente tava até vendo aqui, eu acho que foi uma das primeiras. E eu acho muito bonito, porque a gente acompanhando vocês, né? A família que vocês representam, né? Eduz, Tera, a família Eugênio, Amanda. E eu tive a oportunidade de fazer um temascal com você, com seu filho, com o Eugênio. E eu achei aquilo fantástico, seu filho de 15 anos junto com a gente ali no temascal, mergulhando também nessas medicinas da natureza ali, né? Através dessa tenda. E como que é o papel das medicinas na sua vida? Ai, nossa, as medicinas, são demais. Um presente na minha vida, né? Um presente. Um divisor de águas. Um divisor de águas, porque assim, claro, eu sempre tive a minha essência aqui. Só que nada mudou a essência da Amanda. O que aconteceu? A medicina, ela me ajudou a enxergar, a me conectar, a reconhecer quem eu verdadeiramente sou, a lapidar esse diamante bruto que estava ali, esperando para ser lapidado e ainda está sendo lapidado, né? Estamos falando especificamente da ayahuasca. Ayahuasca, vamos falar da ayahuasca. Ok. Inclusive, eu acabei de dar um podcast também só sobre a ayahuasca. Ai, que legal. Só sobre a minha história com a ayahuasca, né? Com o Jordão. Ó, meu amigo Jordão, né? Que tá com um movimento lindo aí. Só um podcast só pra falar da medicina. Uau, que demais. Demais, demais, demais. O Jordão tá no nosso radar também, quem sabe a gente marca um papo com ele aqui também. Legal. Incrível. Porque ele tem uma história muito linda com a ayahuasca. Ele tá há 4 anos, né? Ele foi convidado pela medicina, porque eu acredito que é um convite. Que a medicina te faz, aí você sente no teu coração. E quando chega a hora, é a hora. De acordo com as leis, né? E aí, meu primeiro contato foi incrível. Ali eu já tinha certeza que era o caminho a se seguir. Eu tinha muita coisa para trabalhar, muitos traumas. Eu venho de uma família disfuncional, né? Um pai usuário, uma mãe abusada, uma avó abandonada, um avô que se suicidou. Então, sabe, um tio que eu morei junto com ele, com esquizofrenia e também com usuário de drogas. Fui criada ali num ambiente bem hostil, porque ali na nossa cidade a gente chama de vila, que é a favela. Então, eu fui criada ali bem na boca, ali bem na entrada da favela. Então, foi nesse ambiente. E a ayahuasca me ajudou muito a ressignificar a minha história, a honrar os meus traumas, a reconhecer os meus papéis como mãe, assumir o meu papel de mãe, o meu papel de esposa, assumir esse meu lugar também com o Eugênio, porque a gente veio de um lugar que a gente não estava esperando, né? Aconteceu, realmente até a medicina mostrou para nós que existia amor ali, além do amor, Amanda e Eugênio, amigos, irmãos, mentores, um amor de companheiros de jornada mesmo, homem e mulher. Eu honrar isso, entender que esse é o meu lugar hoje como esposa, entender o meu lugar hoje como líder espiritual. Tudo isso a ayahuasca, ela me trouxe essa visão. A ayahuasca, ela mostra pra gente o quê? A verdade. Dali você não escapa, né? Tanto o nosso dual, que é a luz e a sombra também. Durante muito tempo, eu acessei muito a minha sombra. Foi necessário na minha jornada, né? E aí, depois de um tempo, acho que depois de uns 3, 4 anos, começou a vir só luz. E eu falava, nossa, mas esse trabalho não vai ser difícil? E aí, a sabedoria, eu sentia, né? Não vai ser difícil agora. Agora você se abre aí, porque abriu um outro portal na tua vida. E ali, é interessante porque vai mudando a frequência. Até que, há 4 anos atrás, de uma forma nada planejada, eu me vi, né, servindo a ayahuasca junto com o Eugênio para um grupo. Nós começamos com 3 pessoas. E aí, quando a gente viu, a gente olhou, já tinha 46 pessoas. A gente começou dentro do Céu Sagrado, que é a doutrina do Santo Daime, com o apoio do Luciano Dini, que é o nosso padrinho, quem fez ali a celebração do nosso casamento, é o nosso paizão do coração. Viu, Lu? Beijo, te amo. E aí, o que aconteceu? Uma grande responsabilidade, né? Nossa, né, ele entregou, o Luciano, né, o bastão para nós e falou, olha, o poder está dizendo aqui que a medicina, que vocês estão prontos para trabalhar com a medicina também.
Confesso que eu fiquei um pouco chocada na época. Eu falei, gente, mas não tá nos meus planos. Tipo, ter uma igreja, né? Eu conduzi uma igreja, eu ser uma dirigente de uma igreja com ayahuasca. Mas aí, meu irmão, eu me apeguei no amor. E eu falei, nossa, olha o tanto que essa medicina me transformou. Transformou minha mãe, o meu filho. O meu filho consagra ayahuasca desde os 10 anos. Nossa. Ele foi diagnosticado aos 7 anos com TDAH, com transtorno de hiperatividade, ansiedade. Ele era para estar tomando até hoje sertralina, ritalina, então todos esses remédios, né, Ritalina. E eu optei, né, essa sabedoria que me acompanha, graças a Deus. Falou, não, vamos encontrar outros meios. E a ayahuasca foi o que foi moldando o Pedro. E hoje ele é a pessoa que ele é, que você viu no Nossa, Temascal. super doce. E ele participa de todas as vivências que você possa imaginar comigo. Inclusive, 2 semanas atrás, eu participei de uma vivência fortíssima peruana. Uhum. A noite toda com medicina peruana, que é um outro rolê. Ele foi. E ele falou, mãe, foi um dos melhores trabalhos. Que legal. Dai-me mel. Legal. Uau, Hum. dai-me mel. Ele, mãe, foi demais. E ele já se encontrou com a espiritualidade Power. dele. Que lindo. Eu vi ele super sensível lá na nave, né? Na imersão do Murilo e da Dani, chorando, assim, e se emocionando em alguns momentos. Nossa, muito especial mesmo ele te acompanhar nessa jornada. Como que isso É. impacta essa questão de trazer um pouco do o xamanismo, as plantas de poder que transbordam na vida de vocês? Como isso impacta nos negócios? De alguma forma isso se cruza em algum momento? Tudo. Não, tudo. Se cruza em tudo. É? Uhum. Porque todas as orientações que a gente recebe ali com as plantas do poder, né, com a ayahuasca, eu também utilizo o cambô, que é uma outra medicina que me acompanha, que se apresentou para mim e também hoje o meu padrinho me autorizou também a aplicar. Mulher medicina, né? Vamos assumir. O cacau, que é tão amoroso, que traz a gente para um lugar de falar do coração, falar da verdade, né? Uhum. Para mim é a fonte. É onde eu consigo acessar essa minha fonte através, né, de toda, vamos falar cientificamente, o DMT, toda a substância que gera no nosso organismo, que aí conecta a gente, né, com a glândula pineal, que a gente traz essa sensação, né, de bem-estar. E a gente cai, como diz o meu padrinho, no mundo espiritual. E aí, meu irmão, você que tá buscando um propósito, ainda não, eu sinto que eu não encontrei o propósito da minha empresa. Eu acho que eu não encontrei o propósito da minha vida. Tu me fala tanto de propósito, mas é algo que ainda eu não tô feliz. Porque se não tá feliz, já é o indicador. Uhum. Tá estressado, tá com a saúde debilitada, não tem tempo pra família, né? Não tá feliz. Uhum. Não tá feliz. Não tá desfrutando o dia a dia ali. Então, eu vejo que a medicina é uma ferramenta muito poderosa, que ministrada com muita amorosidade, que é a forma como hoje eu ministro dentro do Semente de Amor. Eu fico muito feliz quando chega novatos lá. Uhum. Que a primeira vez eu falo, ai, que bom que é aqui com a gente. Que bom que é aqui, porque é uma casa séria. A gente sabe de onde vem a ayahuasca. A gente tem toda uma egrégora que nos acompanha, que é muito, muito comprometida, eu sinto, assim, muita segurança ali na hora de conduzir. Então, eu sinto que o Terra Spa nasceu desse lugar. Uhum. Dessa conexão com o meu eu divino, né? Num trabalho espiritual com a ayahuasca fortíssimo do Padrinho Zé Ricardo, na igreja, no Céu Sagrado, no qual eu sou fardada também da doutrina, né? Eu sou universalista, tá, Uhum. gente? Mas sou fardada na doutrina do Santo Daime. Não saio lá da Mansão do Caminho junto com o Divaldo Franco. Sou muito conectada com a Maria Rita, sobrinha da Irmã Dulce. Então, Uhum. tudo. Sou conectada também com o Prembaba. Então, eu transito em todas Que legal. as frentes, né? Mas trazendo aqui, nesse trabalho meu profundo, aí me veio assim, como eu estava dizendo um pouquinho antes da gente começar para Sol, como uma caixinha assim, dourada, com um lacinho dourado, assim, tipo, agora a gente tem um presente para te entregar. Te juro. Aí chegou a caixinha, eu falei, nossa, um presente, mas o que é? Aí veio toda a minha história de vida, a minha jornada. Da casa da Barbie, com a minha irmã, quando eu brincava com a minha irmã. O Terra é igualzinho a casa. Do dia mais feliz da minha vida, que foi quando eu ganhei a casa da Barbie do meu avô. Do meu avô, que foi um grande empreendedor, um herói na minha vida, que hoje
Eu me vejo muito nele. Da minha história com a Wizard, porque o Terra nasceu para ser uma rede. Uhum. Então, vai expandir. Vão ser muitos pontos de luz espalhados pelo planeta. Da minha história com a Eduz, com relação à forma de... o modelo de gestão. Em 1 ano e 4 meses, o Terra hoje é a casa terapêutica, o spa terapêutico mais avaliado e mais bem avaliado de Sorocaba e toda a região. Uau, Já. que delícia. Sabe assim? Então, assim, como isso, Amanda? Eu falo, Quando meu, que vai eu abrir já... em Cotia, hein? Com certeza. Aqui tem tudo para ter um Terra Spa. É Aí, ó, verdade. pronto. Um Terra aqui. E aí, o que eu me senti segura para empreender sozinha, porque eu falei, bom, agora eu vou trazer tudo, toda essa minha bagagem, e eu vou colocar aqui. A minha vivência no Havaí, a minha conexão com as pedras, a minha conexão com o yoga, a minha conexão com as massagens, que eu sempre gostei. Quando eu viajo, eu gosto de ir para spas. A minha conexão com as terapias. Então, lá, hoje a gente tem constelação familiar. Inclusive, ontem eu fiz eu mesmo passei por uma constelação. A minha conexão com a natureza. Então, é uma casa que eu só trabalho descalça lá. Meu pé vive encardido, né? Preto, porque eu gosto muito de ficar pisando na grama, os passarinhos. Então, toda essa minha conexão. E aí, o que mais me alegra é quando eu vejo, assim, sabe, as histórias acontecendo lá. Tipo, a filha que deu pra mãe, e a mãe sentiu todo o amor da filha através do que a vivência juntas. A mãe que tá desconectada com a filha pequenininha e leva lá juntas e elas se conectam de novo. O marido que tá em crise com a esposa e manda dar de presente pra esposa. E aí, sabe? Ou o casal que quer fortalecer os seus laços, passam também por uma experiência com a gente. Porque não é uma casa de massagem. Por isso que eu falo que é um spa nada tradicional. Sim. É uma casa... eu falo uma casa de cura. É uma casa terapêutica. É um spa terapêutico que eu trouxe ali. Por exemplo, durante a vivência, tem as visualizações terapêuticas. Narradas por mim. Então, vocês como casal, vocês vão lá e durante um momento da experiência de vocês vão ouvir um áudio baseado nas 5 linguagens do amor, do Gary Chapman. E vocês vão ali descobrir, fortalecer qual é a linguagem de cada um de vocês. E reconhecer vocês como casal. Então, vocês entendem que é muito É profundo. além Que legal. de você ir lá e fazer uma massagem, embora pra cá. Não, é assim, tem todo um detalhe. São muitos detalhes, porque... eu acredito muito também, né? Até como a Dani Gun trouxe, né? Ela foi com o Murilo, né? Eles fizeram uma experiência de casal lá e ela, amiga, é muito detalhe. E eu falei, Dani, Deus mora nos detalhes. Então, eu quero que você se sinta aqui quem você verdadeiramente é. Uma filha amada de Deus. E é através desses detalhes, desse nosso servir, que você vai se sentir. Vocês como casal também. Então, assim, as histórias, eu choro. Nossa, teve semana retrasada, na verdade, que eu fiquei lá a semana toda mesmo, que eu chorei na recepção. Eu falei, gente, não é possível. É terapia pra você também. Nossa, eu choro, porque assim, eu vejo assim, amigas que não se encontravam há muito tempo, e aí se encontraram e viveram uma experiência lá, e elas, sabe, ai meu Deus, que coisa mais linda, viva a amizade. Porque os nossos serviços, eles têm nomes, né? Porque durante o trabalho nosso na igreja, eu gosto muito de trazer no final, em tom celebrativo, o viva. Então eu falo, viva o amor! Viva! Viva a nossa união! Viva! Viva a nossa amizade! Viva! E o nome que eu trouxe é o viva. Viva o amor! Viva a amizade! Viva a mamãe! Que as mamães que estão lá passando por um processo sensível. Né, de mudança do corpo. Então, tem um carinho ali com elas. Um áudio que elas vão ouvir também, uma visualização de conexão dela com o bebê. Nossa, que lindo. Os banhos também que eu trouxe no ofurô, que é um banho que você volta pro útero. Nossa. No escuro, quentinho, com as ervas intencionadas ali. Das vivências que eu vivi na Amazônia. Eu pedi a permissão para a guardiã das ervas para ela me passar. Então, as ervas, todo esse trabalho mesmo terapêutico. Então, o espaço ele é inteiro mesmo trabalhado, eu digo,
Ele é inteiro rodeado de cristais, tanto enterrado quanto… Então, os cristais, eles me ajudam muito. Ancorar, né? O pessoal entra e fala assim, nossa, por que eu tô me sentindo assim? Tem gente que nem começa a experiência, começa a chorar, que é mais sensível. Nossa. Ai, Amanda, eu tô com uma vontade aqui de… Fala, abre. O cacau, que a gente serve lá. A alimentação regenerativa, que é a alimentação Ayurveda, que a gente oferece lá. São muitos detalhes mesmo, né? Nossa, legal. Então especial. tudo que eu… E eu vibro, né? Eu vejo que é só o começo, né? E assim… A gente tá indo meio que contra, graças a Deus. Ainda, infelizmente, eu vejo que muito… né? Eu fico muito triste, de verdade, quando eu vejo assim, mais uma farmácia sendo aberta na esquina. Não que eu seja contra os alotrópicos, mas são necessários. Eu vejo que a medicina, ela vem também de Deus. Mas eu vejo que tem muitas pessoas que elas estão se ancorando muito nesse lugar dos remédios, dos controlados. E eu já tive essa experiência. Eu já tomei remédio para um burnout. E você é desligada, né? Você vira um galho seco ali. Né? Total. Tipo, eu não lembro da fase que eu tomei. Que eu tava tomando a medicação. Tipo, eu fui desligada. Eu sobrevivi. E não é isso que a gente quer, né? Então, o Thera, ele vem muito nesse lugar de preventivo, de ajudar as pessoas a se cuidarem, a se amarem, a trazer a força do merecimento pra vida, a se reconhecerem, a terem uma rotina diferente. Então, isso me alegra muito, assim, o coração, sabe? Que especial. Como? E Amanda, eu queria perguntar também, assim, esse trabalho seu, por exemplo, com as mulheres, que eu sei que tá muito latente, como que o pessoal pode acessar esse conteúdo também que você tá trazendo sobre as mulheres? E também pro pessoal de casa, que, por exemplo, assim, tá numa empresa que tem uma cultura que é difícil, ou que tá numa posição de liderança. Tem alguma forma, assim, que vocês encontraram de ajudar, auxiliar essas pessoas também, para que elas tragam um pouco dessa cultura para o espaço delas? Então, vamos lá, as duas perguntas. Mulheres, eu estou para lançar, agora, meados de maio já, a minha primeira mentoria. Então, fiquem ligadas, porque vai acontecer a primeira mentoria mesmo oficial, né? Mulheres que ocupam o seu lugar no mundo. Tá? Então, estão sabendo de primeira mão aqui. Que legal. Essa mentoria, né? E também, paralelo a isso, eu estou também construindo agora. Eu acabei de dar um aulão. Lecionei um aulão. Eu falo lecionei que eu sou professora, né? Não tem jeito. Para mais de 100 empresários de Sorocaba na semana passada. Eu acho que é uma semana atrás. Quarta-feira passada, quase uma semana. E tô sendo muito convidada pelos empresários para ensinar mais sobre cultura. Então, eu também estou desenhando um produto, são aulas que eu vou lançar. E também vamos ter mentorias nessa linha para empresas que curam. Então, esses empresários… Eu comecei, na verdade, com esse movimento já há uns 3, 4 anos atrás, quando o Carlos Wizard, no grupo de empresários dele, do MBA dele, me convidou para dar uma aula no MBA dele, eu dei. E eles se conectaram e o Carlos falou, Amanda, tem como a gente ir até você e você aprofundar um pouco mais com a gente, né? E eles passaram o dia todo comigo e Eugênio. Então, a gente passou para eles, então a gente deixou isso no radar. Aí depois veio o grupo do Marcos Marques, o Giants. Aí nós demos também esse workshop um dia todo, trazendo, né, assim, olha, segue esse caminho aqui, pelo menos assim, vamos lá, os 5 principais pilares, né, a cultura, pessoas, atendimento, né, o comercial, mas com esse outro viés, esse outro olhar, né. E aí, agora, né, o Rodrigo Cardoso também, a turma dele, e do Rodrigo. Ah, sim. A gente também deu um aulão para eles, e agora não tá no campo, né. Então eu vejo que são duas ali das minhas especialidades, dos temas que eu gosto muito de estudar, eu assisto TEDs, é a minha diversão, né? É sobre empresas que curam e mulheres que ocupam o teu lugar no mundo. Show. Amanda gestora, Amanda mentora. Amanda mãe, Amanda amiga. amiga, Amanda do Thera, Amanda conselheira. E é isso, gente, é tão maravilhoso. Dirigente de igreja. Nossa, Como que tá o especial. seu perfil lá no Instagram? Tá, Amanda Leal, com mais um L daí no final, oficial. E aí do Thera, como que tá? Thera Spa Brasil. Show. Tá? Maravilhoso. Visitaremos em breve. com Sorocaba. certeza. Inclusive, agora posso falar? Pode. Falar. Então,
Em nome do Telespa, eu quero presentear vocês dois com uma experiência, assim como eu presenteei a Dani com o Murilo, para vocês viverem uma experiência lá com a gente. De casal. Aceito, Ouviu, mereço. amor? Eu mereço. Olha, que a gente tava falando essa semana que a gente precisava ir num lugar especial pra gente renovar. E a gente tava assim, intencionando, mas sem linkar que você ia vir aqui. Sério, E aí a gente foi, recebeu vários porque direcionamentos de pessoas que tudo estão é ajudando a perfeito. gente também, falando assim: ó, vocês precisam tirar um tempinho pra vocês descansar, que vocês estão trabalhando com muita intensidade. Olha aí, o universo é perfeito. Gratidão. Tudo é perfeito. E eu vim pensando nisso, até comentei com a Ingrid, falei, nossa, Vamos. é um presente muito, 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 que eu quero muito que eles vivam lá. Antes de eu entrar aqui, eu já senti, assim, muito forte no meu coração, de vocês estarem lá com a gente, poderem beber dessa medicina também. Gratidão. Maravilhoso, gratidão, Amanda. Pra galera que tá aí conectada, tá empreendendo, ou se conhece um empreendedor, encaminhe esse podcast, ou tudo que a gente falou, que a gente foi por vários universos aqui interessantes, né? Então, manda esse podcast adiante pra gente se conectar mais. Pra inspirar, né? Colocar sua mensagem no mundo. Hoje em dia tem tantas possibilidades. E tem pessoas que estão guiando, né? Pessoas maravilhosas como a Amanda. A gente tá muito feliz mesmo. Senti uma guiança muito forte do universo de você chegar aqui no momento certo. Gratidão. Eu que agradeço de todo o meu coração, muito feliz mesmo de estar aqui. Eu me senti, assim, de novo, muito honrada. Falei, nossa, é isso então, pai? É isso que o senhor quer? Mas já? É Eu pensei isso. assim, mas já vou na Tribe? Vai na Tribe. Então, recebo, mereço. É isso. E que possa tocar no coração de todos que estiverem aqui, né, com a gente. Eu quero agradecer a cada um que está ouvindo esse podcast, pela abertura, por confiar, né, em vocês e também em mim. Se abrirem aí para poder receber essa mensagem. Eu espero de todo o meu coração que essas sementes que nós plantamos aqui hoje de amor possam chegar a solos muito férteis, né? Solos prontos ali para receber e prosperar, e que essa prosperidade venha desse lugar divino para todos que empreendem. Com certeza. E eu acredito em empresas que curam. Eu também. Então, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Gratidão. Até mais. Gratidão.